Pelo sinal da Santa Cruz, vai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que nós vamos começar hoje o Seminário de Vida no Espírito Santo. Já peço a você, irmão, irmã, que pegue a sua Bíblia para estar acompanhando a palavra de Deus comigo, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. E também peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, convide mais pessoas para serem edificadas pela palavra de Deus. Hoje é o primeiro encontro de 9 encontros e o tema de hoje é o semeador. O semeador. Então já vamos pegar a palavra de Deus para que a palavra de Deus nos edifique, nos transforme, nos cure, nos liberte, para que a palavra de Deus adentre em nosso coração. A palavra de Deus vai dizer assim para mim e para você, irmão e irmã. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu as comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos e sufocaram-no. Outra, porém, caiu em terra boa. Tendo crescido, produziu fruto 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o significado desta parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábola, de forma que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. As que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a semente. O capítulo 8, no versículo 5, vai dizer que a semente é a palavra de Deus. A semente é o próprio Cristo. Porque o Evangelho de São João, capítulo 1, vai nos dizer, eu vou pegar lá, se você quiser pegar a sua Bíblia também, já pega ela aí. Capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, para mim e para você, irmãos, que a palavra de Deus é... Estou achando aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de São João, capítulo 1. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, a palavra de Deus é o próprio Cristo, o próprio Senhor. Era o Verbo. O Verbo.
Ele é a verdadeira semente. Ele que é lançado nos corações dos homens. No versículo 9 vai dizer assim: o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo veio para mim e para você. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quando nós meditamos o Evangelho, quando nós lemos o Evangelho, a palavra de Deus, nós lemos o próprio Cristo. São Jerônimo dizia assim que ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Quer dizer, se eu ignoro a palavra de Deus, eu estou ignorando o próprio Senhor. O versículo 12 vai dizer assim: mas a todos aqueles a que o receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E o versículo 14 vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é a boa semente. Ele é o Verbo encarnado. Jesus Cristo. O sínodo dos bispos sobre a palavra de Deus afirma que o Verbo abreviou-se em Jesus Cristo. A palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura. Fez-se criança para que a palavra possa ser compreendida por nós. Desde então, a palavra já não é apenas audível. Não possui somente uma voz. Agora, a palavra tem um rosto que podemos ver. Jesus de Nazaré. Então, como eu estou falando para você, irmão, irmã, a palavra é o próprio Cristo. Quando meditamos, clamamos sobre a nossa família, sobre a minha família, sobre a minha casa, nós estamos clamando a presença de Cristo em nós. Jesus nos salva do pecado, da doença, da morte, de tudo aquilo que nos escraviza. Assim também é a sua palavra. Quando você medita, quando você lê ela dentro de sua casa, quando você, no momento de silêncio, proclama ela, a palavra ela vem para a tua salvação, para a tua cura e para a tua libertação. Para a minha. Para que o primeiro ouvido está perto da minha boca é o meu. O primeiro está escutando o que eu estou pregando aqui sou eu. Ela tem um caráter infalível, seguro e não volta a Deus sem ter cumprido a sua missão. A palavra de Deus não volta sem cumprir a sua missão. Dessa forma, nossa vida muda. Não continuamos mais os mesmos depois de nos encontrarmos com Jesus Cristo na palavra. Por isso, meu irmão, tira um momento, tira meia hora, não sei quanto tempo você tem para ler ao menos um versículo da palavra. Ao menos um versículo. Se você não consegue ler um capítulo inteiro, pega um versículo. Como esse, qual a gente pegou aqui, onde capítulo 8, versículo 5 vai dizer assim: a semente é a palavra de Deus. Ou esse aqui, pega lá Isaías capítulo 55, versículo 10 a 11, onde fala assim: tal a chuva e a neve cai do céu e para lá não volve sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a minha missão. Isaías 55, 10, 11. E você pode falar, Senhor, eu quero que isso aconteça na minha vida. Que essa palavra germine dentro do meu coração, da minha alma, do meu ser. Que ela não volte sem cumprir sua missão na minha vida e através de mim, na minha casa, na minha família. É isso que nós precisamos tomar posse, meu irmão e minha irmã, da palavra de Deus. E o versículo 8, capítulo 8, versículo 5 vai dizer assim: parte da semente caiu à beira do caminho. Capítulo 8, versículo 5 vai dizer: parte da semente caiu à beira do caminho. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam, nem se salvem. Capítulo 8, versículo 2. Desse mesmo
evangelho ao qual a gente está meditando. A pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não a coloca no centro da sua vida, no centro da sua existência, da sua casa, que não acredita que a palavra e pela palavra de Jesus, e Jesus está querendo tocar nosso coração, nossa mente, quer transformar nossa vida e para que sejamos salvos, para que sejamos tocados, para que sejamos transformados pela palavra, abre uma brecha pela sua falta de fé, abre uma porta para que o demônio adentre na sua história, na sua vida, no seu coração e tire e arrebata do seu coração aquela palavra a qual foi semeada no seu coração. Não deixe ela produzir frutos. Por isso, irmão, irmã, é importante, ao ler a palavra, ao escutar a palavra, possamos dizer, é para mim essa palavra hoje. Que você, irmão, irmã, que está ouvindo a palavra hoje, está meditando comigo, é para mim, para minha história, para minha transformação. É isso que eu preciso tomar posse. E possamos dizer também, é Jesus querendo entrar em minha vida para me salvar. É Jesus querendo entrar em minha vida para me salvar. Para mim primeiro. Aí, após mim, minha família, aqueles a qual eu tenho colocado em oração e clamado. A palavra não é para os outros, é para nós, é para cada um de nós colocá-la no coração, no centro da sua vida e de suas ações. Não podemos permitir que a dúvida e a falta de fé a roube de nós. Não podemos fazer isso, não podemos deixar isso. A palavra de Deus, irmãos, também vai dizer assim, capítulo 8, versículo 6. Outro caiu no pedregulho e tendo nascido secou por falta de umidade. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da aprovação abandonam. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 3. O coração de pedra é um coração no qual falta perseverança, falta fidelidade a Deus, falta fé, falta continuar e acreditar que a palavra pode agir na sua vida e na vida daqueles a qual a pessoa tem clamado e a qual a pessoa ama. Quando acolhemos o Senhor em nossa vida, nós firmamos com Ele uma aliança. Deus afirma com nós e nós firmamos com Deus uma aliança. A partir daí, Ele sempre será fiel conosco, mas devemos corresponder com fidelidade. Todo dia, irmão, está difícil, está com dor, está cansado, está faltando alegria, está desanimado, mas pegue a palavra de Deus. Ah, não tenho tempo, Flávio. Será que você não tem 30 minutos? Será que você não tem 15 minutos? Será que você não tem 10 minutos para fazer uma leitura da Bíblia? Então, irmãos, isso vai da nossa perseverança, do nosso querer, do nosso buscar, do nosso sentir. A partir daí, Ele sempre será fiel conosco, mas devemos corresponder com fidelidade, sob o risco de ficar com o coração endurecido. Nós não podemos ficar com o coração endurecido, nos fecharmos para a graça de Deus. Como um terreno pedregoso, no qual a semente da palavra não pode germinar, sem se a tribulação, a dificuldade, o sofrimento baterem à nossa porta, devemos guardar a certeza de que Deus está conosco e a sua graça há de nos sustentar e confortar. Devemos olhar para a cruz, onde Jesus tomou sobre si nossos sofrimentos. Isaías 53:4 fala sobre isso, irmão. Você que é agricultor, você já viu quando você se joga uma semente onde tem só pedras, pedregulhos? Dificilmente nasce. E quando nasce ela é sufocada, porque a raiz não se firma. Não tem raiz. É difícil plantar um terreno pedregoso. E assim é nosso coração. Se a gente deixa fechar nosso coração para a palavra de Deus. Porque cada vez que olhamos para Ele, no meio de nossas dores e perdas, Ele preenche o sofrimento com sua presença. Coloca-se bem dentro de cada sofrimento humano e pode atuar no interior de cada um de nós pelo poder do Espírito Santo, para nos consolar, nos fortalecer e para suportar os tempos, para que possamos suportar os tempos difíceis e nos capacitar para lidar com as dificuldades. Não deixe de ouvir
meditar. Hoje, meu irmão, minha irmã, no YouTube tem vários padres, sacerdotes, pregadores e pregadoras da palavra de Deus anunciando liturgia da palavra, meditações da palavra. Basta você querer, irmão. Basta você querer, irmã. Se abra a essa graça de Deus. Agora o capítulo 8, do versículo 7 desse mesmo evangelho vai dizer assim: outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram. E olha que no versículo 14 vai dizer assim: a que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. Meu irmão, minha irmã, Deus não é contra o homem e a mulher trabalhar. Deus não é contra que você conquiste e tenha bens materiais. Mas que esses bens materiais, que essas preocupações não tomem o espaço de Deus na sua vida. Não tomem o espaço da palavra de Deus na sua vida. Tem pessoas que trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia. Nada contra. Mas a pessoa não tem capacidade de ficar 10 minutos para meditar a sua palavra. 10 minutos para ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. O que podemos fazer para que os cuidados e as preocupações não nos sufoquem? O segredo é substituir a preocupação por ação, por confiança em Deus. Está preocupado, meu irmão? Reze. Está preocupado, irmã? Reze. Confie em Deus. Busque estar na presença de Deus. São Paulo vai nos ensinar: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Pega lá e medita, meu irmão. Medita, meu irmão. O que podemos fazer? O que eu e você podemos fazer, irmãos, para que os prazeres da vida não sufoquem nosso coração? O segredo é não atribuir importância demasiada às riquezas do mundo. Ao que passa, Jesus nos adverte: não junteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não o consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Jesus disse ainda: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. Não vos aflinjais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 25 e do 31 ao 34. Irmãos e irmãs, não é que Deus fala para mim e você não buscarmos. Não podemos lutar, correr, trabalhar. Não. Mas o Senhor fala assim: cada dia, se preocupe, cada dia, meu irmão. Imagina você ficar preocupado com o que vai acontecer semana que vem, o que vai acontecer o mês que vem, o que vai acontecer daqui no metade do ano, ou o que vai acontecer no final do ano. Irmão, vai ter um momento que nós não vamos suportar. Por isso que o Senhor pede a cada dia a sua preocupação, a cada dia a sua luta, a cada dia a sua busca. Evangelho de São Lucas, também, capítulo 8, versículo 8, vai dizer assim: outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por um. Aquela que cai em terra boa, porque a semente sempre é boa, irmão.
porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Cristo, como acabamos de escutar agora. Ela sempre é boa, mas ela agora caiu numa terra boa, num coração a qual está aberto para que a graça de Deus aconteça, um coração a qual se abre para que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida. Por isso eu e você precisamos estar abertos. Sempre, irmão, sempre, irmã. Por mais difícil que seja. Capítulo 8, versículo 8 vai dizer assim: aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. É na perseverança, é na luta, é na constância, irmão, que eu e você vamos produzir frutos, não por nós mesmos, mas a graça de Deus através de nós vai produzir frutos, irmãos. Sobre o coração reto e bom, eis o que nos explica o Catecismo da Igreja Católica. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para mim e para você. A purificação do coração, o coração é a sede da personalidade moral. É do coração que procede más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Mateus 15:19. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Conserva-te na simplicidade, na inocência, e terás como as criancinhas que ignoram o mal, destruidor da vida dos homens. Catecismo da Igreja Católica, 2517. A sexta bem-aventurança vai dizer assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em três campos: a caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor, a verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço da união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Catecismo da Igreja Católica 2518. Guardar o coração e o corpo de impurezas e perseverar na fé, buscando a santidade, farão de nós um terreno fértil para colher e fazer frutificar a palavra de Deus. Por isso, irmão, irmã, eu te convido neste momento, ao encerrar esse vídeo, dessa primeira pregação da palavra sobre o semeador, que possamos abrir, eu e você, o nosso coração. Pedir: Senhor, age através da tua palavra, em meu coração, em minha vida, em meu ser. Senhor, que a tua palavra transforme totalmente tudo que eu sou, transforme tudo aquilo que eu acreditava, Senhor. Transforme tudo que o homem velho era num homem novo, Senhor. Que essa palavra venha me purificar. Que essa palavra venha me curar. Que essa palavra venha me abençoar. Que essa palavra venha me transformar. Que essa palavra hoje, Senhor, a qual estou meditando, a qual estou ouvindo, a qual estou lendo, venha por inteiro em mim, Senhor. Eu desejo, Senhor, abertamente, Senhor. Te dou totalmente a liberdade, te dou totalmente, Senhor. Eu abro o meu coração, Senhor, para que a tua palavra germine em minha vida, em meu coração, em todo o meu ser. E através da tua palavra eu possa produzir muitos frutos de bênçãos, muitos frutos da tua palavra, meu Senhor. Eu clamo agora, em nome de Jesus, e peço a ação poderosa do Espírito Santo sobre minha vida, sobre a tua vida, e pedindo também a intercessão da sempre imaculada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que benção, irmão. Que benção, irmã. Esse foi o primeiro tema do seminário de vida no Espírito Santo. Chame mais pessoas para serem edificadas pela palavra de Deus. Compartilhe, meu irmão. Compartilhe, minha irmã, para que a graça de Deus alcance mais pessoas. Deus abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.